Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Eu sou Daniele Roseno, advogada, imigrante, youtuber sem carisma. Hoje estou aqui como a sua advogada de direito internacional e não trago notícias boas. Não trago notícias boas, infelizmente. As últimas notícias, na verdade, com relação à imigração para o Canadá não têm sido positivas, né? E na última semana, dia 8 de novembro, nós tivemos mais uma paulada no ministro da Imigração no que diz respeito aos estudantes internacionais. Vocês sabem que o Departamento de Imigração do Canadá tem feito mudanças significativas para os estudantes internacionais esse ano de 2024. Já começou lá em fevereiro com eles dizendo que iam reduzir os números, iam mudar a maneira de processar, enfim, né? Tudo isso que vocês têm acompanhado, mas agora veio a paulada final. Aliás, eu nem fiquei tão surpresa porque diante de tudo que eles estavam fazendo, realmente essa notícia fez sentido, né? Porque não faria sentido manter esse programa que a gente vai conversar agora se o governo está, né, fechando as portas para os estudantes internacionais. E se você quiser entender melhor o que está acontecendo, né, nesse cenário de imigração para o Canadá, tem vários vídeos aqui no canal onde a gente conversa sobre esse assunto e que só reitera mesmo as intenções do Canadá com relação aos estudantes internacionais para os próximos anos. Eu diria para o próximo ano, tá, gente? Eu já falei em outros vídeos que tudo isso são medidas políticas. O Trudeau precisa recuperar votos, ele precisa tentar cair nas graças dos canadenses de novo, ele sabe que o pescoço dele tá na reta, que ele tem o maior índice de rejeição dos últimos anos. E não vai ser fácil, né? A corrida eleitoral começou, né, na verdade. E as eleições para o parlamento canadense já são no ano que vem. Então ele precisa mostrar serviço e, infelizmente, assim como está acontecendo no mundo inteiro, aconteceu na Austrália, Nova Zelândia, na Irlanda, na Inglaterra, a Europa em si está com todas essas questões ainda muito borbulhando ali, né? A questão da imigração, dos muçulmanos e tudo mais. E isso também está acontecendo aqui na América do Norte. Eu diria que tudo isso é resquício ainda do período pandêmico, né? Então, na pandemia, tudo fechado, os governos utilizaram da imigração para tentar segurar as pontas, precisavam que as pessoas ficassem ali trabalhando para conseguir bancar todas as políticas que esses países aplicaram, né, na época da pandemia, e agora o que está acontecendo é que eles não precisam mais, essas políticas no longo prazo prejudicam de fato a população local e eles precisam de voto, né, então tudo que a gente está assistindo é a política acontecendo diante dos nossos olhos. Para o pessoal que fala que política não importa, que não precisa saber de política, não precisa entender de política, é muito complicado, porque para você entender o que está acontecendo, você precisa entender a política também. Então, no último dia 8 de novembro, o governo canadense divulgou ali de maneira muito discreta em seu website o fim do Student Direct Stream. O que é isso, Dani, pelo amor de Deus? Era um sistema de processamento mais rápido para as autorizações de estudo que você podia aplicar por ele se você apresentasse o teste de proficiência no inglês e que você fez um investimento de no mínimo $10.000 em uma conta de investimentos específica, que eles chamam de GIC. Então, como que funcionava? Se você aplicasse o seu visto de estudante, comprovando que você tem o teste de inglês, o IELTS, né, ou o TOEFL, e que você fez esse depósito no GIC, numa conta canadense, para garantir os seus estudos, você teria o seu visto de estudante aprovado mais rápido, né? Na época, eu lembro que a gente aplicou só um processo desse no período da pandemia. Eu nunca achei que valia a pena esse processo, até porque eu já tive GIC no Canadá. É um dinheiro que fica preso para o imigrante que acabou de chegar. É complicado, porque às vezes você precisa daquele dinheiro, as coisas não saem como você planejava, e aí você precisa ter acesso àquele valor e você não pode, porque o dinheiro fica bloqueado por um ano. Então, eu nunca recomendei o Student Direct Stream para os meus clientes, mas eu tive, sim, um caso que a cliente insistiu, o dinheiro que ela ia depositar não ia fazer falta para ela, então ela acabou optando por esse caminho e eles tinham um processamento muito mais rápido, enquanto, por exemplo, o visto de estudante normal saía em 3, 4 meses, pelo SDS, que é esse programa, ele sairia ali em 30 dias, então é realmente muito rápido, né? Era realmente muito rápido. E
para, né, fechar o pacote aí de medidas. Eu espero que seja para fechar o pacote de medidas contra estudantes internacionais, porque em relação à imigração canadense, toda semana a gente tem uma novidade, né? Mas eu vou ler aqui a notícia para vocês entenderem direitinho essa história. Vamos lá. Fim do Student Direct Stream and do Nigeria Student Express. Eu entendo que deveria ser um programa específico para a mesma coisa, porém para estudantes da Nigéria. Conhecendo o que eu conheço de imigração, provavelmente esse da Nigéria devia ter mais requisitos. Via de regra, todos os países da África têm um processamento de visto mais complicado, tá? Pro Canadá. Isso não é uma coisa falada, isso não é uma coisa que está na cara, mas a gente que trabalha com imigração, a gente sabe, tanto que a maioria dos escritórios de imigração de brasileiros evitam trabalhar com pessoas de nacionalidade de algum país da África, porque realmente, assim, cada país de lá tem um requisito específico, é muito mais difícil conseguir o visto para eles. O próprio Brasil, tá? Eu também trabalho com visto para estrangeiros que querem ir para o Brasil e precisam de visto, e é muito complicado conseguir visto para pessoas da África, para pessoas de países da África, porque os requisitos, especialmente de vacinas, requisitos financeiros, são bem mais complicados. Então, eles tinham esses dois programas, o Student Direct Stream e o Nigeria Student Express, e esses dois programas foram encerrados. Eu vou ler para vocês. Ottawa, 8 de novembro de 2024, o Canadá está comprometido em dar a todos os estudantes internacionais acesso igual e justo ao processo de solicitação de autorização de estudo. O que eu acho mais incrível do Canadá em si, tá? Eu diria que é do Canadá, porque já fiz imigração na Austrália, imigração Nova Zelândia, imigração pra cá, né? A parte que a gente pode fazer pra cá, fazemos vistos temporários pra cá há muitos anos no nosso escritório do Brasil. Mas só o Canadá tem esse jeitinho passivo-agressivo de lançar políticas que são claramente ruins para o imigrante, mas ele lança com uma redação que faz parecer que ele quer o seu bem, que ele te ama, que ele, assim, tá de braços abertos para você. É realmente... E essa passiva-agressividade é uma coisa que a gente vê no dia a dia na sociedade canadense, tá? Esse perfil é muito comum. Quem mora no Canadá sabe do que eu tô falando, a não ser que você seja um defensor de todas as mazelas do Canadá, você vai discordar de mim. Mas quem mora no Canadá e tá instalado na realidade, sabe que eles têm esse jeitinho passivo-agressivo, né? De tipo, ó, te apunhala pelas costas enquanto te abraça. A imigração é exatamente isso também. É um reflexo do que a gente vê na sociedade. Então eles colocaram desse jeitinho que eu li pra vocês. O Canadá está comprometido em dar a todos os estudantes internacionais acesso igual e justo ao processo de solicitação de autorização de estudos. Ou seja, quando eles estavam querendo dinheiro, né? Porque o Student Direct Stream é isso. O aluno bota grana, deixa essa grana bloqueada no DIC e o governo aprova o visto mais rápido. Então, quando eles queriam grana, eles estavam preocupados. Agora, eles querem um acesso igual e justo a todos. O Student Direct Stream foi lançado em 2018 para fornecer processamento mais rápido para estudantes pós-secundários qualificados, estudantes de universidades, colleges, ensino superior, tá? O SDS foi eventualmente aberto para residentes legais de Antígua e Barbuda, Brasil, China, Colômbia, Costa Rica, Índia, Marrocos, Paquistão, Peru, Filipinas, Senegal, São Vicente e Granadinas, Trinidad e Tobago e Vietnã. Futuros estudantes universitários da Nigéria tiveram um processo semelhante chamado Nigeria Student Express. O objetivo do Canadá é fortalecer a integridade do programa, abordar a vulnerabilidade dos alunos e dar a todos os alunos acesso igual e justo ao processo de inscrição, bem como uma experiência acadêmica positiva. Para cumprir esse compromisso, as iniciativas do SDS e do NSE, que é esse da Nigéria, terminaram às 2 horas de hoje. Tipo, não veio aviso? Ninguém falou que, olha, pessoal, a partir do dia 8 de novembro não terá mais, não vamos dar continuidade. Tipo, foi assim, pá, hoje, acabou, morreu. Ontem existia, agora não existe mais. Os futuros alunos são convidados a se inscrever por meio do fluxo regular de permissão de estudos, que aceita certificados de investimento garantido, que é esse investimento de IC, como prova de suporte financeiro. O Canadá continuará a receber estudantes internacionais de todo o mundo.
Gente, se eu não conhecesse imigração do jeito que eu conheço, eu ia ler essa notícia e falar, gente, como eles são fofos, eles são muito incríveis. Próximos passos para futuros alunos. Os pedidos de SDS e NSE elegíveis recebidos antes das 2 horas do dia 8 de novembro de 2024 serão processados sob esses fluxos. Então, quem aplicou até sexta-feira, 2 horas da tarde, teria o processo normal, né? Resolvido em menos tempo, que é a promessa do SDS. Os pedidos de autorização de estudo enviados neste horário ou depois serão processados sob o fluxo regular de autorização de estudo. Essa mudança não afetará negativamente a elegibilidade para aqueles que desejam solicitar uma autorização de estudo de um país onde a iniciativa do SDS ou NSE foram oferecidas. Esta mudança não afetará negativamente a elegibilidade para aqueles que desejam solicitar uma autorização de estudo de um país onde as iniciativas SDS ou NSE foram oferecidas. Todos os alunos, independente de serem elegíveis para SDS ou NSE, são obrigados a atender aos requisitos de solicitação de autorização de estudos no Canadá. Então, eles estão falando aqui que não vai mudar nada para você. Não vai mudar nada. Vai continuar tranquilo. Se você quiser fazer um investimento num GIC para aplicar o seu visto de estudante, nós vamos aceitar o extrato dessa conta como comprovação de fundos para o seu processo, mas não vamos mais processar esse pedido de visto num período mais rápido, num período mais curto de tempo, né? Que era o must, assim, do programa. Então agora, todo mundo que entrar com o processo, mesmo que faça investimento no JC, o que eu não recomendo que você faça, tá? Não recomendo, vai ter o visto processado no mesmo período que as outras pessoas que já estavam aplicando pelo sistema regular. Para isso, para você entender qual é o impacto disso, você precisa entender qual é o tempo de processamento dos processos de visto de estudante para quem mora no Brasil, por exemplo. Então, se você mora no Brasil e quer aplicar um visto de estudante para o Canadá hoje, você precisa aguardar cerca de 11 semanas. É um período bem razoável, tá, gente? Durante a pandemia, isso chegou a 4, 5, 6 meses de espera. Hoje tá 11 semanas, o que é o período padrão aí, eu diria. Acho que desde que eu comecei a trabalhar com imigração, lá em 2015... a gente sempre oscilou entre 8 e 12 semanas. 8, 12 semanas, tá? Então, o SDS que te daria a oportunidade de reduzir esse tempo de 11 semanas para 3, 4 semanas. O prazo deles era 20 dias, mas é sempre aquele 20 dias para inglês ver. Por quê? Porque eles não consideram o tempo de retorno do passaporte. Então, com o tempo de retorno do passaporte, a gente conseguia reduzir para cerca de 4 semanas. Essa minha cliente que aplicou em 2021, o dela saiu em 6 semanas tudo. Por quê? Porque tem período de você ir lá fazer a biometria, e isso não conta pro tempo de processamento do visto. Tem o período de você mandar o passaporte, ou o passaporte voltar com o visto. Então, nunca é tão rápido assim, tá? Mas a promessa deles é que o processamento total seria em 3 semanas, 20 dias, sendo que o normal, o processamento regular, está em 11 semanas hoje, tá? Então, a partir de agora, não existe mais essa possibilidade, você não consegue aplicar de uma maneira mais rápida para o seu visto de estudante. Tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre essas mudanças para os estudantes internacionais no Canadá. Eu comento, inclusive, que, considerando todas as alterações que eles fizeram e que a imigração definitiva, a residência permanente hoje já não é mais tão garantida para os estudantes internacionais no Canadá, que vocês avaliem antes de fazer o planejamento de vocês a possibilidade de estudar nos Estados Unidos. Nós temos aí perspectivas positivas com o novo governo Trump para estudantes internacionais que venham fazer mestrado, que venham fazer doutorado nos Estados Unidos, de talvez terem um caminho facilitado para o Green Card. A gente ainda não sabe como isso seria feito, a gente ainda não sabe nem se ele vai conseguir fazer isso, porém, olhando as perspectivas de imigração e considerando que hoje o Canadá não traz mais tanta segurança jurídica para quem pensa em entrar no país através de um plano de estudos, a gente consegue equipará-lo muito aos Estados Unidos, porque aqui também é assim. Você pode vir fazendo um programa de estudos que no modelo atual você não tem nenhuma garantia de que você vai ter um Green Card depois, tá? Porém, a qualificação que o curso que você fez te traz
ela conta positivamente para o seu processo. Por exemplo, um visto EB1, um visto EB2, que são aí vistos de imigrante mesmo. Esses vistos consideram muito a sua formação, especialmente se você tem nível de mestrado, tá? Então, são vistos realmente para profissionais qualificados. Não significa que porque você veio fazer um mestrado aqui, automaticamente você vai conseguir um green card nos Estados Unidos. Não é isso que eu estou dizendo, tá? E, inclusive, para você ter orientação direta, específica sobre o seu perfil para vistos imigratórios, vistos de residência permanente nos Estados Unidos, você precisa se consultar com um advogado licenciado nos Estados Unidos. Se você está nessa fase do seu planejamento, você precisa de ajuda, me manda uma mensagem no WhatsApp ou no direct do Instagram, eu te passo os contatos que eu tenho aqui. Eu não sou advogada licenciada aqui, então não posso dizer, olha, você qualifica, você não qualifica, aplica EB1, aplica EB... Não posso, não quero, não farei, tá? Estou construindo a minha carreira aqui do zero e não quero fazer absolutamente nada que me prejudique nesse caminho. Então, vou ter o maior prazer de compartilhar com vocês os profissionais em quem eu confio, com os quais eu trabalho, que eu estou utilizando, inclusive, no meu processo, mas eu, Daniele, não posso te dar essa orientação. Agora, no Canadá, o que a gente tinha até 2024 era um cenário de imigração muito mais facilitado para quem estudava no país. Por quê? Porque a maioria dos programas provinciais de imigração, eles traziam ali um ou outro programa para quem se formou naquela província, né? Para ajudar as pessoas que se formaram na província a conseguir a residência permanente por ali. E hoje isso está muito mais complicado. Hoje esses processos estão muito mais cheios de barreiras, né? E com todas essas dificuldades que o governo trouxe para o cenário do estudante internacional, fica muito complicado você fazer um plano de estudos no Canadá, investir uma fortuna nos seus estudos no Canadá, sem nem saber se isso vai te ajudar ou não a emigrar depois. Aqui nos Estados Unidos, a gente também consegue trabalhar enquanto faz faculdade e a gente também consegue um visto de trabalho após a faculdade, dependendo da área de estudos que você vai fazer, tá? Então, os dois países, gente, é o que eu sempre falo. As pessoas falam pra mim assim, ai, pra você agora o Canadá não presta porque você está nos Estados Unidos. Não é isso, tá? Eu tenho todas as minhas críticas com relação à sociedade, com relação à cultura, com relação à política do Canadá, eu tenho, mas eu não posso ser leviana e dizer que o Canadá não presta pra nada, muito pelo contrário. O Canadá tem excelentes instituições de ensino, muito reconhecidas no mundo todo, pode ser ainda uma opção para quem tem menos recursos para investir, porque os estudos nos Estados Unidos costumam ser muito mais caros, tá? Então, às vezes a pessoa precisa que o cônjuge trabalhe, precisa trabalhar durante o curso, e aí a gente vai ter que encontrar, de acordo com o perfil daquele candidato, qual é o melhor caminho para ele. Em alguns casos vai ser Canadá, em outros casos vai ser Estados Unidos. É por isso que é importante você lidar com profissionais que entendem dos dois sistemas, né? Eu diria dos três, tá? Do Brasil, que é o país de onde você está saindo, e dos países para onde você quer ir, seja Canadá ou Estados Unidos. Porém, não considere o seu investimento educacional como uma garantia de residência permanente. Antes, a gente conseguia fazer isso no Canadá. Hoje, já não é mais uma opção, tá? Pode ser que ajude, pode ser que não ajude. Agora, garantia, como as pessoas... A gente nunca falou que era uma garantia, né? Nunca pôde dizer, é garantido que se você estudar no Canadá, você vai ter seu PR. Mas na prática era isso que acontecia. A pessoa ia através dos estudos, fazia 2 anos de college, 3 anos de PGWP, pegava experiência local, melhorava o inglês, pá, aplicou, entrou. Era muito mais fácil. Hoje já não está. E eu diria que, comparando os dois países, está muito parecido, tá? Muito parecido em termos de dificuldade. Eu diria, inclusive, que o processo de imigração americano é mais fácil do que o canadense. A gente tem a péssima ilusão de que os Estados Unidos é muito fechado para imigração, que os Estados Unidos é muito difícil de chegar, de conseguir o PR. E eu me sinto péssima também por não ter buscado esse tipo de informação antes. Eu já falei isso para vocês. O meu arrependimento é não ter vindo para cá antes, porque... Sabendo o que eu sei de imigração hoje, quando eu pego um Express Entry da vida e pego um EB2NW para analisar, gente, os Estados Unidos é muito mais fácil. Não te exige teste de inglês. Você tem noção? Que ele não te exige teste de inglês, como exige no Canadá? Hoje no Canadá, para você imigrar, você precisa falar inglês, francês, ter faculdade, mestrado. Aqui, nem inglês eles te exigem.
Dizem as más línguas que Trump vai mudar isso, que ele vai colocar mais requisitos, mas assim, a gente sabe que essas coisas levam tempo, enfim, né? Tem uma série de questões envolvidas. Mas se você já desistiu dos Estados Unidos porque você acha que Canadá é mais fácil do que os Estados Unidos, você tá muito enganado. E as mudanças na imigração canadense desse ano deixam isso muito claro. Dani, eu quero residência permanente nos Estados Unidos. Você me manda mensagem, eu não vou conseguir te atender, mas eu vou ter o maior prazer de te indicar um advogado de confiança que possa te auxiliar nesse sentido, tá? Não deixem que a falta de informação prejudique o plano de vocês. Se eu soubesse o que eu sei hoje de imigração, eu teria vindo para os Estados Unidos 6 anos atrás, com a minha residência permanente canadense, mas eu teria vindo para cá, teria feito meu EB2NW, teria feito meu mestrado, talvez já seria até advogada aqui. Fiquei perdendo meu tempo no Canadá. Tudo bem que a gente teve pandemia e tudo mais, não dá pra gente chorar o leite derramado. Mas foi muita falta de informação da minha parte, né? Eu fui levando a vida, tocando as coisas, meio que parei de pensar nisso. Eu já trabalhava muito com imigração, pensava muito nos projetos dos outros durante o dia e a minha vida pra mim tava resolvida. É isso aí que é, vamos ficar, é isso aí que tem. E parei de buscar. Né? Eu tive contato de novo com essa parte de imigração para mim quando eu fui buscar informação sobre o mestrado, porque daí eu queria validar minha credencial de advogada. Eu cheguei a começar o processo no Canadá, fiz a equivalência do diploma específica, fiz o teste de inglês, que é altíssimo para você entrar no mestrado em Direito, consegui, fiz a minha aplicação na universidade, consegui, mas eu não quis prosseguir. Aí foi na época de 2022, quando eu já tinha perdido as esperanças no Canadá e decidi fazer minhas malas e voltar para o Brasil. Se você quiser entender mais sobre isso, tem vídeo aqui no canal lá do começo. E aí você vai ficando por dentro aí de tudo que aconteceu. Mas, gente, era isso que eu queria conversar com vocês. Infelizmente, não é uma notícia boa, porém, pode ser a notícia que você precisava para te dar esse estalo, falar, opa, eu tô olhando uma única opção, quando na verdade eu poderia abrir aqui a minha visão, ver o que tem para mim nos Estados Unidos. A gente acha que aqui tudo é muito mais caro e na verdade não é bem por aí. Visto de estudante também. Então, enfim, tem muitas opções, tem muitas questões que precisam ser avaliadas. Se você precisa de ajuda, você pode entrar em contato com a gente, vai ser o maior prazer te ajudar. E se você não sabia dessa novidade, agora sabe, me conta aqui nos comentários o que você está achando. Será que a gente vai ter mais novidades ruins até 31 de dezembro desse ano? Porque esse ano, minha filha, Canadá pegou os estudantes internacionais para Cristo. A gente já viu, né? Queira Deus que não venha nada pior aí até o fim do ano. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.